Olá, muito obrigado a todos que nos assistem neste exato momento. Meu nome é Arthur, sou estudante do oitavo período do curso de licenciatura plena em matemática pela Universidade Federal do Maranhão, na modalidade EAD Polo de Nina Rodrigues. Esta videoaula é um pré-requisito para obtenção de nota da disciplina de estágio supervisionado 2. Nesta videoaula, iremos abordar o assunto de equações do primeiro grau com duas incógnitas, abordando principalmente os pontos de resolução de problemas usando o método da substituição e adição. Lógico que existem outros métodos para a resolução de problemas de equação do primeiro grau com duas incógnitas, mas por ser uma videoaula curta, vamos apresentar somente esses dois métodos, ok? Mas existem outros, como já falei. Uma das grandes dificuldades que nós vimos hoje na matemática, além de muitos outros, é lógico, que faz com que tenhamos um afastamento dos alunos de matemática na disciplina, é a falta de uma leitura correta e uma interpretação de textos, onde a gente tem uma dificuldade de pegar o enunciado e transformar esse enunciado com as informações que ele nos dá em dados matemáticos, em uma leitura matemática, né? Essa dificuldade ela é presente, é corrente na grande maioria dos alunos, né, que estudam matemática, o que está havendo uma grande evasão, vamos dizer assim, uma aversão à disciplina. Mas nós apresentamos aqui alguns pontos que nós devemos seguir que pode nos ajudar a superar essa dificuldade, né? Uma delas é ler atentamente o problema. Lendo atentamente o problema, corretamente o problema, nós vamos tirar deste enunciado os pontos principais e transformar essas informações que ele nos dá em dados matemáticos, uma leitura matemática. Fazendo essa extração dessas informações, somos capazes de montar o problema e, montando o problema, no nosso caso específico de equação no primeiro grau com duas incógnitas, nós somos capazes de montar o nosso sistema, né? Por quê? Porque na resolução de equação de primeiro grau com duas incógnitas, nós podemos montar duas ou mais equações. Montando duas ou mais equações, nós temos um sistema. E aí nós utilizamos os métodos adequados para a resolução dos mesmos. Resolvendo o problema, nós encontramos aí os pares ordenados, né, que vão nos dar ou não a solução para o problema. Se fizermos corretamente, né, vamos encontrar a solução para o problema. Se não, refazemos tudo novamente, começamos do zero para encontrar realmente a solução. Encontrando a solução, vamos verificar que ela é ou não, o conjunto de solução é ou não a solução para o problema, e aí apresentamos a resposta, ok? Uma equação do primeiro grau, ela se apresenta da seguinte forma: ax mais by igual a c, sendo a, b e c números racionais, em que a e b são não nulos, né? São números que não são nulos, não são zero, tá? Não são zeros na situação. Sendo essa a forma que se apresenta uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, nós temos x e y, que são as incógnitas. As incógnitas são os termos desconhecidos que nós vamos encontrar durante a resolução do sistema. E a, b são os coeficientes. A, o coeficiente de x, e b, o coeficiente de y. Já o c é o termo independente. Temos aqui exemplos de equação do primeiro grau com duas incógnitas.
Um dos exemplos, temos aqui x mais y igual a 30. Alguém pode então perguntar, mas aí não tem o coeficiente, só estou vendo aí, por exemplo, o termo independente que é 30, mas tem, o coeficiente de x no caso aqui é 1, né, que está subtendido, e o coeficiente de y também é 1, se encontra subtendido. Então, ela está realmente na forma ax mais by igual a 30. Temos aqui uma outra equação, 2x mais 3y igual a 15. Aqui está bem claro, né? O coeficiente de x é 2, o coeficiente de y é 3 e o termo independente 15. Temos uma outra equação aqui, 2x menos 3y. Aí eu tenho o coeficiente de x é 2 e o coeficiente de y é menos 3. E o termo independente é 0. Mas não pode ser nulo? Sim, não pode ser nulo os coeficientes a e b, mas o termo independente sim, porque em forma nenhuma, né, ele diz que c não pode ser nulo, tá? Ele não fala isso, só diz que a e b não podem ser nulos, ok? Temos aqui um exemplo, que eu trouxe um exemplo aqui já solucionado, tá? Ele já está resolvido, nós só vamos fazer uma introdução para que a gente entenda como funciona realmente a resolução de um problema de equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Aqui diz assim, vamos lá. O nosso enunciado ele nos traz a seguinte situação. O Palmeiras, clube do estado de São Paulo, sagrou-se campeão brasileiro de futebol em 2018. Em 2017, o campeão brasileiro foi o time do Corinthians, também do estado de São Paulo. Adicionados os pontos obtidos pelo Palmeiras em 2018 com os do Corinthians em 2017, obtemos 152 pontos. Determine o número de pontos conquistados por cada um desses clubes nessa competição, sabendo que o Palmeiras obteve 8 pontos a mais que o Corinthians. Lendo o enunciado, nós podemos extrair as informações necessárias para montarmos o nosso sistema de equações. Ele nos fala que o Palmeiras foi campeão, o Corinthians foi campeão e a soma desses pontos é igual a 152, então, e que ele também coloca uma condição aqui, né, que diz que o Palmeiras obteve 8 pontos a mais que o Corinthians. Como eu não sei qual foram os pontos do Palmeiras, nem qual foram os pontos do Corinthians, nós vamos atribuir, e isso será a nossa incógnita, nós vamos atribuir um valor para ele, que é um valor desconhecido. Então, x será os pontos do Corinthians e y será os pontos do Palmeiras. Na condição também que ele coloca, ele diz que o Palmeiras obteve 8 pontos a mais que o Corinthians. Se eu já determinei que y serão os pontos do Palmeiras, então eu posso dizer que y, né, os pontos do Palmeiras, ele é igual aos pontos do Corinthians mais 8 pontos. Então montou-se aqui então um sistema de equação. X mais y é igual a 52, são os pontos do Corinthians e os pontos do Palmeiras, que a soma deu 152, e os pontos do Palmeiras, que são os pontos do Corinthians, mais 8 pontos, ok? E aí eles resolveram, né, o sistema de equações da seguinte forma. Eles usaram o método da substituição, foi o método da substituição utilizado, porque a primeira equação ela está apresentada assim, ó, x mais y ele é igual a 152, mas também nós dissemos que y é igual a x mais 8. Neste ponto aqui, ó, nós estamos determinando o valor de y, embora nós não sabemos aqui qual o valor de y, mas eu estou dizendo que y ele é igual a 8 mais x mais 8. Então o que eles fizeram? Substituíram y nesta equação. Foi o que aconteceu aqui, ó. Foi substituído, ok? Substituindo essa situação, ficou 2x. Por quê? Porque é x mais x.
né? Então 2x, 8, né? Mais 8 igual a 152. Isolou-se o 2x no primeiro membro e trouxe o 8 que estava somando, ele veio para cá subtraindo, 152 menos 8 deu igual a 144. 2x estava multiplicando aqui, ó, 2 estava multiplicando, ele veio para o segundo membro dividindo, 144 dividido por 2 deu igual a x igual a 72. Encontramos o valor de x, basta substituir o valor de x na primeira equação aqui, ó. Substituiu ele e eu determinei o valor de y. Logo, o conjunto de solução desse sistema de equação do primeiro grau são os pares ordenados x, né? Sempre o primeiro par ordenado x e o segundo é y, que é 80. Se nós fazermos a comprovação para verificarmos se isso é verdadeiro, só substituir os valores e aí nós temos uma sentença verdadeira, porque 80 realmente é igual a 80, ok? Foi esse o método usado nessa situação. Já nesse segundo caso aqui, nós temos um sistema de equação, né? Onde já está montado aqui, eu tenho menos 9x menos 3y igual a menos 2.280, 2x mais 3y igual a 740. É claramente percebível isso, que os dois termos aqui se anulam. Menos 3 mais 3, eu tenho 3, tiro 3, nada, né? Então, ficou aqui menos 9x mais 2x, eu tenho uma adição de números inteiros, né? De sinais diferentes, então eu tenho que subtrair menos 9, né? Perdão, mais 2. Então, na adição de números inteiros de sinais diferentes, eu subtraio e dou o resultado do sinal do número de maior módulo. No caso, o número de maior módulo é 9. Então, por isso que deu menos 7. Tranquilo? Daqui a resposta. E aqui isso faz o mesmo processo. 2.280 menos 740 deu 1.540. O sinal é negativo porque o número de maior módulo é 2.280. Multiplicou-se por menos 1, tá? Multiplicou tudo por menos 1. Menos 1 vezes menos 7, multiplicação de números inteiros de sinais iguais. O resultado é positivo, né? Então eu tenho aqui 7 positivo. E aí eu vou, 7 está multiplicando, ele vem para o segundo membro dividindo. Então 1.540 dividido por 7 dará 220. Encontrei o valor de x, basta substituir lá na equação. Substituir, eu vou encontrar o valor de y, que deu aqui no caso, deu 100. Os pares ordenados, x sempre é o primeiro par ordenado, y o segundo par ordenado, deu 220x e y 100. Como já está solucionado, só para demonstrar como foi resolvido isso, né? E a gente entrar na resolução desses problemas, nós não temos muito a acrescentar e comprovar isso aí, ok? Vamos lá, continuar aqui. Nós temos aqui alguns exercícios, tá? Eu tenho aqui um exercício que ele mostra a resolução. Ou melhor dizendo, ele mostra um enunciado, né? O enunciado aqui é esse. O perímetro de um retângulo é 200 centímetros, sabendo que uma das dimensões excede a outra em 30 centímetros. Determine-as. Um retângulo, né? Primeiramente aqui é um retângulo, é uma figura geométrica, né? É um polígono simples e fechado, né? Com dois pares de lados, né? Com o mesmo tamanho, né? Eu tenho aqui então, se isso aqui vale x, por exemplo, esse outro lado também vai valer x. Se aqui vale y, aqui também vale y. E o perímetro é a soma das medidas do lado de um polígono, então a soma disso aqui tudo vai dar 200 centímetros, ok? 200 centímetros. Então eu tenho a primeira equação, x mais y é igual a 200. Mas na verdade aqui não é x mais y, é 2x mais 2y, porque é dois lados, ó. Y, x, x, tranquilo? A soma disso aqui vai me dar 200. Então eu já tenho a minha primeira equação. A segunda, nós podemos extrair ela daqui, ó. Sabendo que
a dimensão de um excede a outra em 30 centímetros. Eu poderia dizer que o y ele é igual a x, né, mais 30. Ou eu poderia também dizer que x ele é igual a y menos 30. Né? Poderia ser uma das duas situações. Vamos usar isso aqui como, né? Então eu tenho y é igual a x mais 30. Eu tenho um sistema de equações, tá? Usando o método da substituição, eu vou resolver isso daqui. Nós percebemos que eu já determinei o valor de y nessa situação, tá? Já determinei o valor de y para essa situação. Eu estou dizendo que y ele é igual a x mais 30. Então basta substituir onde tiver y nesta equação, tá? Substituir ele aqui. Vou colocar ela aqui. 2x mais 2 vezes quem? Y. Que y é quem? Para mim agora é x mais 30, que é igual a 200. Eu tenho 2x mais, usando a propriedade distributiva, ó, 2x mais 2 vezes 30, 60, que é igual a 200. 2x mais 2x, 4x. 4x, que é igual a 200. 60 está somando aqui, ó, ele vem subtraindo, tranquilo? Então, x é igual, 4x é igual a 200 menos 60 igual a 140. X é igual, eu tenho aqui 4, ele está multiplicando, ele vem para cá dividindo, 140 dividido por 4, ok? Então, nessas condições, né, 140 dividido por 4, nós podemos determinar aqui, então, que x ele é igual a 35. Determinamos o valor de x, basta substituir, então, na equação aqui, ó, o valor de x para determinar o valor de y. Vou colocar aqui. Y ele é igual a x mais 30. Como eu já determinei aqui que x é igual a 35, eu tenho y é igual a 35 mais 30. Y é igual a 65. Beleza? Encontramos os dois valores neste sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Vamos usar aqui pegar uma outra atividade aqui para resolvermos pelo método da adição. Fala assim, ó, a questão fala a seguinte situação. Em um depósito há 45 veículos, alguns de 4 rodas e outros de 2 rodas. Calcule o número de veículos de 4 rodas, sabendo que o total de rodas são 160. O enunciado ele diz que existe veículos, né? 45 veículos. Como eu não sei, eu vou dizer que é x mais y igual a 45. Mas ele fala assim, que existe veículos de 4 rodas. Então eu vou dizer que x aqui são os veículos de 4 rodas. Então 4x mais. E os veículos de 2 rodas, 2y é igual, que dá um total de 160 rodas. Eu tenho um sistema, né? Sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Vamos usar aqui o método da adição, mas para isso eu preciso neutralizar um desses termos aqui. Então eu vou multiplicar essa primeira equação aqui por menos 2, tá? Menos 2, para que eu tenha um termo neutralizado. Multiplicando isso aqui, né, tá? A propriedade distributiva, eu vou ter menos 2x menos 2y, que é igual a menos 90. Aí eu neutralizei aqui, ó, 2y menos 2y, 2 menos 2, 0. Aqui, 4x menos 2, eu tenho, né, uma subtração de números inteiros. Aqui eu vou lá, vai dar 2x.
x, que é igual 160 menos 90 é igual a 70. Eu tenho 2 multiplicando aqui, eu vou levar ele para o segundo membro, eu tenho 70 dividido por 2. X é igual a 35. Determinei o valor de x. Determinando o valor de x, eu vou determinar o valor de y. Basta substituir lá, ó, na equação que eu tenho lá, ó, x mais y é igual a 45. X é 35 mais y, que é igual a 45. Y, isolo ele no primeiro membro, eu tenho 35 aqui somando, né, positivo, 45 menos 35, levo ele aqui negativo, y é igual a 10. Então eu tenho já os pares ordenados, né, que é a solução, conjunto de solução será 35, sempre o primeiro par ordenado, e 10. Querendo comprovar isso, se eu vou comprovar lá, eu vou pegar, ó, 35 mais 10 é igual a 45. 45 é igual a 45. E assim a gente comprova que realmente o par ordenado 35 e 10 são solução para essa equação do primeiro grau com duas incógnitas. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até o final e muito obrigado. Que Deus esteja conosco e que tudo seja justo e perfeito.